Olá pessoal, estou aqui hoje para fazer correção dos exercícios que eu passei para vocês nas semanas anteriores, quando entramos na quarentena. Eu espero que todo mundo esteja bem, esteja obedecendo essa quarentena. Espero que isso passe logo, né? Tô com saudade. Mas enquanto a gente não pode estar junto na sala de aula de forma adequada e normal, né? Vamos seguir por aqui. Gente, olha só, o conteúdo que antecede a primeira página do primeiro exercício que eu passei na quarentena foi o Hegel e o Nietzsche, os dois filósofos alemães que eu passei em sala de aula, uma reflexão sobre eles, eu trabalhei com vocês. E aí eu passei esse exercício da página 142. São dois exercícios, refletindo e o em ação. De modo geral, né, só para a gente aí fazer uma rememoração sobre esses dois filósofos, quem foi o Hegel? Gente, o Hegel, ele foi um filósofo que viveu no século XIX e ele sintetizou a história da filosofia. Ele não necessariamente concordou com um aspecto, ponto de vista filosófico de Platão e de Aristóteles sobre a realidade. Hegel, ele próprio tentou criar uma perspectiva própria sobre o que é a realidade. E que perspectiva foi essa? De acordo com Hegel, a realidade é a totalidade de todas as coisas que existem, que coexistem ao mesmo tempo. E a essa totalidade ele chamou de absoluto. Então Hegel ele colocou a seguinte questão: olha, a realidade é o absoluto, tá? E esse absoluto ele se manifesta mediante a história. A história é a prova de que o absoluto ele se modifica, ele se altera, ele o tempo todo está apresentando o devir. Então, o que é o devir? O devir é um movimento. E aí esse movimento, de acordo com Hegel, faz parte do que é a própria realidade. E aí, essa realidade, para se expressar, precisa desse devir que é entranhado, é entrelaçado nessa própria realidade. Então, de acordo com Hegel, a realidade ela vai se expressar através do processo dialético, a tríade, né, do pensamento, que vai ser a relação da tese versus a antítese, que vai gerar uma síntese. Vocês lembram que eu falei sobre isso em sala de aula? E aí, o que é essa tese? É a verdade eminente, é a verdade que se apresenta de forma imediata, que a maioria consegue perceber, consegue assimilar. Só que essa tese, ela não é eterna, porque ela está à mercê do devir, que é justamente a antítese, né? Ou seja, aquilo que é contrário, o pensamento que é contrário à própria ideia original. E esse pensamento contrário, ele vai dialogar com esse pensamento original, gerando, portanto, uma nova forma de pensamento, que é o que a gente vai chamar de síntese. Então, se vocês observarem a realidade, o teor da realidade, é exatamente assim, né? A realidade ela se expressa de uma forma aparentemente coerente, a gente aceita essa coerência, né, essa verdade da realidade, mas ocasionalmente, praticamente o tempo inteiro, a gente vê oposições a essa coerência, oposições a essa verdade. Por exemplo, até um tempo atrás, a gente estava em paz na escola, a gente estava trabalhando em paz, todo mundo tranquilo. Vocês seguiam a vida normal de vocês, eu seguia a minha vida normal. E daqui a pouco, e essa era a nossa verdade. Só que daqui a pouco vem uma nova realidade, uma nova forma de viver a vida guiada por uma pandemia, pelo Covid-19. E aí, com essa pandemia, com essa doença, a gente passa a olhar para a realidade de uma forma oposta. Já não é mais seguro sair na rua, já não é mais seguro interagir, né, abraçar, beijar pessoas, já não é mais seguro, né? E isso vai ser eterno? Não. Isso é um processo, isso é um período que a gente está vivendo. E esse período, ele vai se perpetuar até que um conjunto de pessoas consiga fazer uma síntese. E o que seria essa síntese? É olhar para a ideia da saúde, olhar para a ideia da doença, conseguir sintetizar tudo isso e trazer para nós uma cura, né? A cura, o equilíbrio, uma síntese.
E aí, quando essa cura chegar, né, com a graça de Deus, ela vai chegar logo para todos, né, que estão nessa condição, e para nós também que estamos aí aguardando o momento de sair de casa, né, de retomarmos nossas vidas. Então, quando essa cura chegar, a gente vai ter a realidade um pouco mudada, a gente vai ter uma realidade com a qual a gente vai olhar com olhos diferentes, tá? E que olhos diferentes serão esses? Como assim? Bom, gente, a gente vai entender a importância da nossa saúde, a gente vai entender que é possível aparecer do nada uma doença e mudar tudo, e a gente vai aprender a se relacionar com essa realidade de uma forma diferente, talvez mais sutil, talvez mais medrosa, ou talvez mais corajosa, tá? Por quê? Porque a gente está sendo mexido, a gente está sendo mudado, e quando eu digo a gente, todos nós seres humanos, né, os que têm consciência e os que não têm, estão sendo afetados por essa realidade no momento, tá? Então, isso é mais ou menos o que o Hegel quer falar, né, sobre essa ideia de haver um devir entranhado na realidade. Então, como ele coloca, né, a realidade do transitório não é inferior à realidade do permanente, né? A realidade do ser pressupõe a realidade do devir. Então, o devir ele faz parte do próprio ser. O ser, para se expressar, né, ele precisa da mudança, tá? O Nietzsche, por outro lado, que é o filósofo que a gente viu na sequência do Hegel, ele vai fazer uma reflexão bem diferente, né? Bem oposta ao pensamento de Hegel. Nietzsche vai ser um crítico do Hegel, e ele vai, na verdade, criticar não só o Hegel, mas a história da filosofia, inclusive um personagem na história da filosofia que é muito importante, que é o Sócrates. De acordo com Nietzsche, nós, seres humanos, nos sentimos ameaçados pelo devir, né? Então, para Nietzsche, o devir acaba gerando um sentimento de insegurança, de medo, de ameaça nas pessoas, né? Mas não foi sempre assim, vai dizer o Nietzsche. Não foi sempre assim, porque lá na Grécia Antiga, de acordo com Nietzsche, os gregos eles viviam em equilíbrio, né, com essas forças que existiam na realidade. Que forças, né, gente? A força da mudança e a força da permanência. Inclusive ele vai dizer, olha, existiam os deuses Apolo e Dionísio, e esses deuses, lá na Grécia Antiga, eles eram uma representação desses extremos opostos. Enquanto o Apolo era a representação da sabedoria, da iluminação, da verdade, o Dionísio era a representação do caos, da falta de controle, de autodomínio, né? E os gregos, eles conviviam muito bem com esses dois polos da realidade, estava tudo certo. Só que quem vai alterar essa forma de viver? O Sócrates, né? O Sócrates, quando chega com as suas reflexões éticas, né, filosóficas de cunho ético, ele vai começar a se questionar sobre a questão emocional do ser humano. Para que nós precisamos de emoção? Vai dizer o Sócrates, né? Não com essas palavras, mas ele vai nos induzir a uma reflexão desse teor. Então, somos seres racionais, nós precisamos nos apegar à racionalidade e nos desfazermos do patos, né, da paixão, porque a paixão é uma doença. E a paixão ela gera essa emotividade que é desnecessária. E aí quando Sócrates ele toma essa atitude na história da filosofia, sendo ele a pessoa tão importante que ele foi para a história da filosofia, ele vai influenciar não só a história da filosofia, mas a própria filosofia cristã. E aí, como vocês sabem, o cristianismo vai ter aí um grande papel de doutrinar as pessoas, né, ao longo do mundo e da vida humana. E como ela vai estar sendo fundamentada por um pensamento genuinamente socrático, né? A gente precisa ser racional, a gente precisa fazer o que é o certo, a gente precisa fazer o bem. E aí ela vai criar nas pessoas uma espécie de medo, né? Então as pessoas, por temerem o devir, por temerem a mudança, elas vão ficar aprisionadas em um conjunto de regras, né? Que é a moral. A moral cristã e também socrática vai ser imposta para as pessoas, e as pessoas vão começar a querer obedecer essa moral com muito medo, né, de que não obedecendo essa moral, elas fiquem desamparadas
por exemplo, numa vida após a morte, tá? E aí é onde o Nietzsche ele vai dizer, olha, a vontade de verdade, ou seja, a vontade de que haja um Deus no mundo, de que haja uma ordem, é também uma vontade velada de morte. Porque as pessoas, elas não vão valorizar mais o que elas têm de forma imediata, a vida, né? Esse mundo, essa dimensão material, não. As pessoas, né, sem mesmo saber, sem mesmo ter qualquer certeza que há uma vida após a morte, elas vão estar totalmente voltadas para tentar fazer com que as suas vidas sejam completamente regradas, para que não haja um risco de elas não irem para o céu, tá? Sendo que elas não sabem se existe esse céu ou não. E isso vai ser, portanto, a vontade de verdade, tá? A vontade de que haja um Deus no mundo, de acordo com Nietzsche. E o Nietzsche vai dizer, bom, então as pessoas elas vão ser guiadas, né, por essa moral do escravo. O que é a moral do escravo? É a moral das pessoas que faz com que elas se tornem completamente à mercê dos outros, porque elas precisam ser humildes, elas precisam ser caridosas, elas precisam ser boazinhas, né? E enquanto essas pessoas estão sendo boazinhas demais, existem outras pessoas praticando a moral dos senhores. E o que é a moral dos senhores? É a moral daqueles que não têm medo de serem inventivos, de serem criativos, de expressarem o que eles pensam, os seus desejos, né? De fazer o que eles têm vontade, porque eles são livres. E aí, gente, é onde o Nietzsche ele vai nos convidar para desenvolver a vontade de potência, né? A vontade de poder ser mais do que o que a gente é condicionado a ser pela sociedade, né? Gerando aí uma nova perspectiva sobre a realidade, uma perspectiva em que a gente entenda que a realidade é um caos, né? E a gente precisa também entender que esse caos ele precisa ser desfrutado. Eu não posso regrar minha vida de forma demasiada sem me ater à questão de que a realidade é esse caos, tá? Então eu preciso saber lidar de forma equilibrada, tanto com o racional como com o caos que existe na realidade. Assim, nós seríamos livres, atingiríamos a condição de super-homem de Nietzsche. Bom, gente, aí nós temos as questões, né? Agora eu vou pegar aqui o livro da página 142, que diz, refletindo, o que significa pensar sobre a realidade como devir para Hegel? Bom, gente, então como eu citei para vocês, o Hegel ele vai colocar que a realidade do ser pressupõe o devir. O devir ele vai fazer parte da ideia do ser, tá? E o ser humano, né, como ser consciente, que percebe tudo isso, ele precisa compreender que o devir ele vai fazer parte da própria geração da realidade, tá? E compreender como esse devir ele se gera, ele modifica a realidade, é também um papel da gente, tá? Por outro lado, o Nietzsche pergunta-se aqui, e para Nietzsche, por que o devir é ameaçador para muitos filósofos? Então o Nietzsche ele vai dizer, olha, o devir para o ser humano, o Nietzsche vai dizer, vai ser algo super ameaçador, as pessoas vão ter medo do devir, né? E por que elas vão ter medo desse devir? Porque o devir traz a ideia de quebra, de descontinuidade, tá? E o Nietzsche ele vai dizer que as pessoas elas não precisam temer esse devir, né? Apesar de que elas temem, elas não precisam temer, porque isso faz parte da própria realidade, da própria natureza, tá? A realidade ela não pressupõe o devir, vai dizer Nietzsche. A realidade ela se expressa pelo próprio devir também, tá? E o Nietzsche ele vai colocar, inclusive, que a gente não precisa ter essa neura, né, essa preocupação com o que é identidade e com o que é aparência, porque a nossa realidade, ela talvez não haja identidade, talvez a própria aparência seja a identidade, entende? Então o Nietzsche ele vai colocar que é desnecessário o medo do devir, até porque não há muito o que se fazer, certo? E o Hegel ele vai colocar que o devir, ou melhor, a realidade do ser pressupõe o devir, ou seja, o devir ele está entranhado na ideia da realidade, tá? Então há uma proximidade do pensamento desses filósofos, embora, né, o Hegel acredite que haja uma construção com esse devir,
E para o NIT não há uma construção, é caos mesmo, tá? É uma coisa que a gente não tem muito como definir. Bom, gente, é isso. Essa foi a correção aí do conteúdo, uma explicação e uma correção do conteúdo anterior à página 142. Eu vou fazer pequenos vídeos, tá, nas próximas aulas, explicando o que eu passei para vocês, os outros exercícios, tá? Mas não hoje, tá, gente? Eu vou passar também uma orientação, uma pesquisa, eu espero que vocês façam, tá? E vou deixar a data aí com vocês. Espero que fiquem bem, espero também que a gente possa se ver em breve. Tchau, tchau.